Olá, queridos alunos! Na aula de hoje, nós vamos relembrar o que é multiplicação. Bem, para começar, vamos relembrar o que é multiplicação na prática. Aqui eu tenho um cookie. Eu tenho apenas um cookie. Uma vez, um cookie é um cookie. Mas se eu multiplicar, eu aumentar a quantidade, eu vou ficando cada vez com mais cookies. Aqui eu tenho 2 cookies, 2 vezes um cookie. Eu tinha um, eu coloquei 2 vezes aqui e agora eu tenho 2 cookies. Muito bem. Se eu pegar um cookie e colocar 1, 2, 3, eu vou ter 3 vezes um cookie. Eu vou ter 3 cookies. E se eu pegar o meu um cookie e multiplicar ele, repetir ele 4 vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Ixi, tive que colocar do lado, nem coube. 4 cookies. E a mesma coisa acontece se eu pegar o meu cookie e repetir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Multiplicação é você aumentar os seus elementos. Eu tinha uma vez um cookie. Eu multipliquei por 2, tinha 2 vezes o cookie. Depois eu multipliquei por 3, 3 vezes o cookie. Multipliquei por 4, 4 vezes. Multipliquei por 5, 5 vezes. A multiplicação é o aumento de uma quantidade. É quando nós fazemos vários grupos. No caso, eu fiz vários grupos de 1. Eu fiz um grupo de 1, 2 grupos de 1, 3 grupos de 1, 4 grupos de 1, 5 grupos de 1. Ai, prof, grupo de 1 é muito estranho, né? Porque no 1 só tem um cookie, não é um grupo. Bem, vamos ver isso então de uma outra forma. Talvez você entenda melhor. Aqui eu tenho um grupo de 2 cookies. Você está vendo aqui que bonitinho? Eu vou pegar esse grupo e eu vou multiplicar ele. Olha só, eu vou recortar ele aqui. Tá vendo aqui? Só que agora eu vou pôr 2 vezes ele. Por quê? Porque aqui estava 1. Uma vez, 2 cookies. Agora eu tenho 2 vezes 2 cookies. Quanto que é 2 vezes 2? É 4, porque 2 vezes 2 cookies ficou 1, 2, 3, 4 cookies. Agora eu vou pegar esse cookies aqui, que eu tenho uma vez, né? Tá vendo? Uma vez o cookie. Eu vou pôr 3 vezes. 1, 2, 3. Nossa! Quanto que deu 3 vezes o meu grupo de 2 cookies? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Eu fiz 3 grupos de 2 cookies, tá vendo? O grupinho aqui, 3 grupos de 2 cookies. E 3 vezes 2 é 6. Se eu pegar esse meu grupinho de 2, tá vendo? Eu tenho aqui, eu tinha um grupinho, aqui eu tinha 2 grupinhos, aqui eu tinha 1, 2, 3. Se eu colocar aqui 4 vezes 2 cookies, eu vou ficar com 8 cookies. Por quê? Eu botei 2 cookies, 2 cookies, 2 cookies, 2 cookies e ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque 4 vezes 2 é 8. E se eu pegasse esse meu grupinho de 2 cookies, que eu tinha 1, depois eu fiquei com 2 grupos, depois eu fiquei com 3 grupos e depois eu fiquei com 4 grupos. Se eu pegasse e fizesse 5 vezes esse grupinho, colocasse 5 vezes, pus 1, 2, 3, 4, 5 vezes os meus 2 cookies aqui. Aí eu ia ficar com 10 cookies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque 5 vezes 2 é 10. Aqui, antes, a gente tinha feito uma tabuada do 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Depois a gente fez uma tabuada do 2, 1
1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 2 é 10 e assim por diante. Por quê? A gente tinha um multiplicador, que é o normal, né? Que a gente sempre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente tinha o elemento que a gente ia multiplicar, que no caso aqui eu tinha 2 cookies. E eu fui multiplicando de 2 em 2 e fui construindo uma tabuada do 2. Por falar em tabuada, prof, fala aí, que história é essa de tabuada? A tabuada nada mais é do que uma forma compacta e pronta disso que a gente fez aqui. Nós fomos construindo uma tabuada. 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, porque eu tinha um cookie só, né? Então era a tabuada do 1. Aqui a gente foi fazendo uma tabuada do 2. 1 vezes 2, porque eu tinha 2 cookies. 2 vezes 2. 3 vezes 2. 4 vezes 2. A tabuada, ela já tem todas essas contas prontas. E eu posso decorar ela para eu nunca ter que ficar fazendo a conta todinha na hora que eu preciso saber quanto que é um número vezes o outro, né? Imagina, tem criança que quando a professora pergunta quanto que é 8 vezes 8, a criança começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ela vai contando. Quando chega lá no 40, ela já se perdeu, ela não sabe mais. Porque é muito difícil contar no dedo números grandes. A gente se distrai, a gente se perde. É muito mais fácil a gente saber que 8 vezes 8 é 64. Prof, você nem precisou contar? Claro que não, porque eu decorei a tabuada. Ai, prof, mas para que decorar a tabuada? Porque a gente usa a tabuada em todas as contas de multiplicação, em todas as contas de divisão, nas frações e em outros vários tipos de exercício de matemática. Se não sabe a tabuada, não vai saber fazer outro exercício. Então, a primeira coisa e mais importante que você tem que fazer todos os dias é estudar a sua tabuada. Eu levei para vocês em um dos drives uma tabuada bem bonita e uma caneta especial. Se você não pegou comigo, fica tranquilo que no próximo drive eu vou entregar para você. Mas você pode pesquisar na internet jogos de tabuada ou no seu celular, no seu tablet, baixar lá na Google Play jogos de tabuada. E assim, todo dia você jogar uma partida de um jogo de tabuada, porque até o final do ano você já vai estar sabendo a tabuada toda de cor se você se esforçar. É muito importante estudar a tabuada. Criança que não sabe a tabuada de cor tem dificuldade para fazer os exercícios e tem dificuldade principalmente na prova, porque na prova não tem calculadora, não tem tabuada impressa para ajudar. Precisa ser, ó, a cabecinha. Então, ó, é muito importante você saber a tabuada de cor. Tem vários vídeos lá no canal da Prof que ensinam a construir a tabuada, coisa que você já sabe, já aprendeu. Mas se você não tem, quer construir uma tabuada, corre lá, assiste um vídeo, faz a sua tabuada bem bonita, decora ela bem bonitinha e não desgruda dela até decorar todinha. Bem, podemos continuar, não é mesmo? Agora, prof, eu esqueci como que faz uma multiplicação, uma conta de vezes. Bem, eu vou lembrar você como é que é nessa aula e ainda vou contar uma novidade. Espera aí, segura aí que a novidade vou contar no finalzinho. Quando a gente vai fazer uma multiplicação, a gente precisa saber a tabuada. A coisa que você vai mais precisar para fazer essa conta aqui é a tabuada do 6. Eu já sei a tabuada do 6 de cor, então vai ser moleza. 6 sempre vai começar multiplicando o que está embaixo na unidade pela unidade de cima. 6 vezes 4, é fácil, é 24. Mas não pode pegar o 24 todinho e botar aqui que não cabe, porque nosso sistema de numeração é nunca 10. Então, eu vou pôr o 4 e o 2 do 24, eu vou pôr aqui em cima na casa da dezena, porque é uma dezena, né? É 20, ó. 20 é nome de dezena, né? Então, a dezena eu vou pôr na casa das dezenas. E a unidade, que é o 4, eu vou deixar aqui. Porque quando eu for fazer o próximo, eu já vou juntar o 2 e vai ficar tudo certo. Então, já fiz 6 vezes 4, deu 24. Botei a unidade embaixo, subi a dezena no próximo. Aí, eu vou fazer 6 vezes 3, que é fácil, é 18. Mais o 2 que subiu, quanto que vai ficar? 20, né? Porque 18 mais 2 é 20.
O 0 do 20, que é a parte da unidade, fica aqui embaixo. E o 2 do 20, que é a dezena, né? Tem nome de dezena, né? 20. Sobe no próximo. Sempre sobe no próximo, tá bom? Agora, eu vou pegar e vou fazer 6 vezes 2, que é 12. E vou somar com o 2 que está lá em cima, né? 12 mais 2 é 14 e pronto. Acabou a minha conta. Bem mais fácil do que fazer outros tipos de conta. Por quê? Porque se eu já sei a tabuada de cor, eu já sei as respostas de cor. Quando eu estou fazendo uma conta de mais, eu tenho que fazer 8 mais 9, eu tenho que ir lá contar, né? Conta, conta. Mas quando eu estou fazendo uma conta de vezes, eu já sei a tabuada de cor, eu não preciso ficar contando. Eu vou fazendo a conta e vou colocando as respostas no lugar certo. Só tem que contar ali 1, 2, às vezes que sobe ali da reserva, né? Que está ali em cima, que não pode esquecer. Foi fácil. Ah, mas, prof, essa conta eu lembro. Eu não lembro quando tem 2 números embaixo. Bem, quando tem 2 números embaixo, é quase a mesma coisa. Só tem uma regrinha que a gente não pode esquecer. Bem, vamos fazer juntos essa conta para você lembrar como que é uma multiplicação por dezena. Primeiro eu vou subir aqui a folhinha, porque eu vou precisar de espaço. Essa conta é espaçosa. A conta que ocupa mais espaço. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que lembrar que eu sempre começo pela unidade de baixo, que vai multiplicar a unidade de cima, e depois a dezena, e depois a centena. Sempre começa pela unidade, tá bom? Essa conta é igual à conta de mais e de menos, que sempre começa pela unidade. 3 vezes 8 é fácil. 13 vezes 8 é 24. Eu pego o 4 e coloco embaixo, porque ele é a unidade, e pego o 2 e coloco em cima, porque é a dezena. Agora, se eu não soubesse a tabuada do 3, né, ia ser mais difícil. Já fiz a primeira parte, 3 vezes 8. Então, agora eu vou fazer 3 vezes 4. 13 vezes 4 é 12. Mais o 2 que subiu dá 14. O 4 eu vou deixar embaixo, 4 do 14, né? E o 1 do 14 eu vou subir lá no próximo, porque 1 é a dezena, né? A dezena sempre sobe, a unidade sempre fica. Agora eu já fiz 3 vezes 8, já fiz 3 vezes 4, estou quase acabando o 3. Vou fazer 3 vezes 1, que é 3. Mais o 1 que está esperando lá em cima, 4. Olha lá! Deu 4, 4, 4. Que legal, tudo igualzinho, né? Só que agora eu vou multiplicar a dezena. E tem uma regra muito importante. Antes de multiplicar a dezena, eu tenho que pegar e botar um zero aqui embaixo da unidade, aqui, ó, do 4. Porque esse 2, que eu vou fazer a conta aqui, eu não falo que esse número aqui é um 2, 3. Esse número é um 23. Por que não é um 2, 3? Porque esse 2 na casa da dezena é um 20. O valor relativo dele é 20, né? 23. E 20 vale 2 dezenas. Se eu fizesse a conta 2 vezes 8, ia ser como se fosse 2 unidades. Ia dar 16. Só porque o 2 aqui nesse lugar, ele é um 20. É como se eu estivesse fazendo 20 vezes 8. Que no caso, ao invés de dar 16, daria 160. Para dar certo, para o meu 20 vezes 8 ficar 160, na hora que eu estou fazendo a conta, eu tenho que pôr o zero do 20 aqui, para que cada número fique na casa certa e que tenha o valor relativo certo. Aí vai ser fácil. Eu vou poder pensar nele como um 2. 2 vezes 8, que vai dar 16. E quando eu colocar esse 1, ele já vai somar para vir aqui na casa da centena junto com o próximo, de 160. Então, a gente coloca sempre um zero antes de começar a multiplicar pela dezena, para que a dezena fique com o valor de dezena, como ela é, e não fique com o valor errado de unidade, para que o valor relativo dela fique certinho. Isso depende do lugar onde a gente coloca o número. Se eu coloco o 6 aqui embaixo da unidade, ele vai ficar valendo 6. Não vai ser 20 vezes 8, vai ser 2 vezes 8. Mas se eu coloco o 0 aqui e o 6 cai na casa da dezena, aí vai ser 20 vezes 8, que vai dar 160. O 60 já está aqui e o 100 subiu lá para somar com o próximo. Quer ver? Já fiz 2 vezes 8, deu 16. Eu pus o 6, subi 1 no próximo. Olha que eu não subi o 1 lá na casa que vem lá para o outro lado. Eu subi no próximo que eu vou multiplicar. Aqui, no caso, em cima do 4. Tá vendo? Eu pus no segundo andar.
porque eu já usei o primeiro andar. Se você tiver dúvida, se confundir, você pode fazer assim, ó. Você pode riscar o primeiro andar para saber que você já usou ele, tá bom? E colocar lá no segundo andar. Então, eu botei o 0 antes de começar. Aí eu comecei. 2 vezes 8 é 16. O 6, que é a unidade, ficou embaixo. O 1, que é a dezena, subiu no próximo, que no caso é o 4. Agora, 2 vezes 4 é 8, mais o 1 que subiu é 9. Então, eu vou pôr o 9 aqui. O 100 do 160, lembra que eu falei que 20 vezes 8 era 160? Já juntou aqui junto com o 9, que é um 900, porque está na casa da centena. Tá vendo? Por que é 900? Porque é 20 vezes 40, mais 10. Tá vendo que coisa diferente? Tá vendo? Tudo isso muda. Tudo isso muda porque aqui é uma dezena multiplicando. Mas você não precisa pensar desse jeito difícil. Se você colocar o 0 aqui, já vai dar tudo certo. Você vai fazer 2 vezes 8, vai por resultado, 2 vezes 4, vai por resultado. E por último, 2 vezes 1, que é muito fácil, é 2. Pronto. Só que aí você pode observar que você ficou com duas parcelas. Você ficou 444 em cima, 2.960 embaixo. O que vai ter que fazer? Vai ter que somar. Por quê? 444 é a resposta de 3 vezes 148. E 2.960 é a resposta de 20 vezes 148. Se você não tivesse colocado zero, ia ser a mesma coisa que você querer somar 3 vezes 148 com 2 vezes 148. E 3 vezes mais 2 vezes é 5 vezes. Dá muita diferença. 5 para 23 não dá? Ia dar tudo errado a conta. Porque se não coloca o zerinho antes de multiplicar a dezena, ela não fica com o valor de dezena, fica com o valor errado de unidade. Aí dá tudo errado, né? Mas como a gente pôs o zerinho certinho antes de multiplicar o 2, aí ficou tudo certo e agora é só somar. 4 mais 0 é 4. Era fácil. 4 mais 6 é 10. Como não cabe o 10 todinho, eu vou pôr o 0 e o 1 do 10 eu vou subir lá em cima do próximo, porque a gente sempre sobe a dezena no próximo, tá? O próximo a ser somado. Então, eu vou pôr aqui, porque o próximo que eu vou somar é aqui, ó. Tá vendo? 1 mais 4 é 5 e 5 mais 9 é 14. Mas eu podia ter feito diferente. Eu podia ter feito 1 mais 9, que é 10, mais 4, que é 14. Daí ficaria mais fácil para mim, né, fazer esse cálculo mental sem ter que ficar somando. Então, o 4 desse 14 eu vou colocar aqui, tá vendo? E o 1 do 14 eu vou pôr lá no próximo, porque eu tenho que juntar com o próximo que vai vir. Aqui em cima não tem nada. Nada mais 1 é 1 e 1 mais 2 é 3. Agora fechou a minha conta. Terminei. Então, quando a gente está fazendo uma multiplicação por dois números, é quase a mesma coisa do que uma multiplicação por um. Primeiro você multiplica a unidade pela unidade, depois pela dezena, depois pela centena. Depois, você coloca o zero lá embaixo da unidade, lá na resposta, e vem multiplicar a dezena. Se não pôr o zero, a tua dezena não vai valer a dezena, vai valer a unidade. Aí você multiplica a dezena pela unidade, a dezena pela centena. E aí você vai ter dois resultados. Um resultado é o resultado da multiplicação da unidade. O outro resultado é o resultado da multiplicação da dezena. Como se a gente tivesse que fazer separado. 20 vezes uma coisa, mais 3 vezes uma coisa. Porque 20 mais 3 é 23. Quando você soma os dois, ó, soma os dois, você tem o resultado total. Ai, prof, fiquei um pouquinho confusa ainda. Calma, eu vou explicar para você, junto com a nossa novidade. Vem comigo. Professora! E se tiver uma vírgula na conta? Se tiver uma vírgula na conta, é exatamente igualzinho era antes. Mesma coisa, não muda nada. Quer ver? Aqui a gente tem 15,2 vezes 8. Esquece a vírgula, finge que ela não está ali e faz a conta como se fosse uma conta normal. 8 vezes 152. Quer ver? Vamos junto comigo. 8 vezes 2 é 16.
o 6 fica embaixo e o 1 sobe, porque é a dezena, né? No próximo. Ó, eu sei que o próximo é o 5, porque eu já fiz 8 vezes 2, então o próximo é 8 vezes 5, né? Agora, 8 vezes 5 é 40, mais um que subiu, 41. O 1 do 41 fica embaixo e o 4 do 40 sobe, porque é sempre a dezena que sobe, né, pessoal? No próximo. 8 vezes 1 é 8, mais 4 que subiu é 12. Aí fica fácil, pessoal. A gente já acabou a conta. Eu vou dar um espacinho assim, que é para combinar, que os outros também estão com espacinho. Ah, pronto. Mas, prof, e a vírgula? A vírgula você faz por último, depois que acabou a conta. Ó. Já pegou e já multiplicou. A unidade pela unidade, a unidade pela dezena, a unidade pela centena. Não esqueceu de somar as reservinhas aqui junto com os números. Não esqueceu, não pode esquecer. Tua conta está pronta, só falta pôr a vírgula. O que você faz? Olha só, deixa eu apagar isso aqui, né? Olha só. Quantas casinhas tinha depois da vírgula ao todo nessa conta? Embaixo não tinha nenhuma, em cima só tinha uma. Então, ao todo, só tinha uma casinha depois da vírgula. Então, vai pegar uma vírgula bem linda e vai colocar igualzinho você tinha em cima. Se só tinha uma casinha depois da vírgula em cima, na conta, na resposta também só vai ter uma casinha depois da vírgula. Agora, prof, se tiver um monte de casinha depois da vírgula, é fácil. Primeiro você faz a conta sem prestar atenção na vírgula. Esquece a vírgula. Como se fosse 14 vezes 386. Vamos lá, que essa conta é grande. 4 vezes 6 é 24. E depois que você decora a tabuada é outra vida. Você vai adorar fazer continha. A unidade fica, a dezena sobe no primeiro andar. 4 vezes 8 é 32, mais 2 que subiu é 34. O 4 fica embaixo e o 3 do 34 sobe, né? Porque é a dezena que sempre sobe. Ela que sempre agrupa, né? Na próxima. 4 vezes 3 é 12, mais 3 que subiu é 15. Pronto! Terminei a primeira parte todinha. Não foi difícil. Foi a mesma coisa que foi fazer com um só. Agora eu tenho que fazer a segunda parte, que vai ser fácil, porque vezes 1 é fácil, né? Mas antes de começar a multiplicar pela dezena, eu tenho que lembrar que para dar certa conta, eu tenho que pegar o zero e colocar aqui embaixo. Ai, prof, mas a minha mãe me ensinou a pôr um mais. É porque a professora dela ensinou a pôr um mais. É que a professora dela não sabia que 4 mais não existe. Não tem como pôr um mais ali no 4. Mas é só para ficar no lugar certo. Mas o correto é você preencher os espaços vazios das contas com zero. Porque 4 mais 0 dá certo. Agora, 4 mais não existe. Matematicamente é incorreto. Mas dava certo do jeito que a professora ensinou para a mamãe, para o papai, porque ficava cada coisa no seu lugar. Mas estava matematicamente errado. Tá? Agora você já é uma nova geração que já aprendeu que é o zero que tem que pôr para ficar matematicamente correto. Porque lá no futuro, quando você estiver estudando equação, vai fazer muita diferença um zero ou um mais. Tá bom? Então aprenda a colocar a coisa certa no lugar certo. Para depois, se você quiser fazer uma faculdade de engenharia, você não ficar aí passando dificuldade. Bom, antes de começar a multiplicar a dezena, a gente tem que pôr o zero aqui no lugar da unidade. Por quê? Esse 1 aqui é um 10. Para o 1 ser um 10, ele tem que ter um 0. Então, o 0 do 10 está aqui para ficar tudo certo, cada coisa no seu lugar. Tá bem? Então, agora sim. Agora que eu já pus o 0 aqui embaixo, eu posso multiplicar a dezena que vai dar tudo certo. 1 vezes 6 é 6. Ai, que fácil, né? E 1 vezes 8 é 8. Aí eu até gosto quando tem conta de vezes com 1. Eu fico feliz. Você não fica também? 1 vezes 3 é 3. Pronto. Não tinha reserva, porque era tudo númerozinho pequeno. O que eu faço para terminar? Soma. Para terminar, eu pego aqui e somo o resultado de 4 vezes 386 com o resultado de 10 vezes 386. E primeiro eu somo. Depois que eu somar, aí nós vamos falar da vírgula, tá? 4 mais 0 é 4.
4 mais 6 é 10. Olha, tá parecido com a outra conta que a gente já fez. O 0 do 10 fica e o 1 do 10 tem que subir. Por quê? Porque ele é uma dezena, né? E não cabe a dezena. Então, vamos pôr no próximo, ó. O próximo é esse aqui, que já fez esse, então vamos pôr aqui. 5 mais 8. Bem, 5 mais 8 é 13, mais 1 que subiu, 14. Ou podia ter pensado que 1 mais 5 é 6 e 6 mais 8 é 14. O 4 fica embaixo, só que agora a gente vai aumentar ele, né, para ele aparecer. E o 1 do 14 sobe. Tá bom, pessoal? Lá para o próximo. Aí ele a gente vai fazer menorzinho, que é para dar certo aqui. Agora soma. 1 mais 1 é 2 e 2 mais 3 é 5. Acabou a conta. Você observou que a gente faz a conta com vírgula igualzinho, exatamente do mesmo jeito que faz a conta sem vírgula. Só que agora a gente vai ter que contar as casinhas que estão depois da vírgula para poder pôr a vírgula. E em cima tinha duas casinhas depois da vírgula. E embaixo tinha mais uma. 1, 2, 3. Ao todo, nessa conta aqui, tinha 3 numerozinhos depois da vírgula. Então, meus queridos, eu vou pegar uma vírgula bem bonita e vou deixar 3 numerozinhos depois da vírgula na resposta também. Se na conta tinha 3 depois da vírgula, na resposta vai ter 3 depois da vírgula também. Mas a conta em si não muda absolutamente nada. Você só tem que aprender aonde pôr a vírgula. Bem, agora que você lembrou como que faz essa conta, a conta normal, por unidade, por dezena, sem vírgula. Agora que você lembrou bem, você vai seguir o próximo passo e vai treinar. Enquanto você estiver fazendo esse exercício que está aí na sua trilha de multiplicação, você irá relembrar a tabuada. Isso ajudará você a decorar a tabuada e vai relembrar também como que faz as operações de multiplicação. Um beijo e até o próximo aulão. Tchau!